Pai do Senhor, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Estamos aí trazendo no dia de hoje mais uma devocional. Estamos aí empenhados, irmãos, direcionados pelo Espírito Santo para trazer sempre uma mensagem edificante, algo que fale ao seu coração. E existe uma chama dentro do meu peito, uma chama dentro de mim. E uma vez eu lembro que eu estava no monte Jacó, e o Senhor usou um irmão para falar comigo, que eu deveria colocar para fora aquilo que ele havia me ensinado ao longo dos anos, dentro da palavra. Então eu tenho essa necessidade de falar da palavra, de ministrar a palavra, de ensinar a palavra, que é um dos principais ministérios que Deus tem colocado na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Então eu queria compartilhar com você, nessa hora, você que está dentro do canal ouvindo essa mensagem, você que não está inscrito ainda, que se inscreva, você que não ativou o sininho, ative o sininho para que você possa receber mais conteúdos, porque nós vamos, sempre que pudermos, sempre que Deus permitir, estar trazendo vídeos para vocês, mensagens edificantes nesses dias muito difíceis que nós estamos atravessando agora. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ela traz algo muito importante para a nossa vida. No capítulo 1, no versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então Paulo, ele elogia a igreja de Éfeso através da carta, falando que era uma igreja que estava com a sua fé em alta, e não só a fé, mas o amor que era expressado naquela igreja para com todos os santos. Só que quando eu vou para a carta ao Apocalipse agora, a carta que o próprio Senhor Jesus faz com que João escreva e que envie para o anjo da igreja que está em Éfeso, o Senhor, ele faz alguns elogios àquela igreja, elogios bastante edificantes. O Senhor fala que eles colocaram à prova pessoas que se diziam judeus e não eram. Colocaram à prova pessoas que se diziam convertidas e não eram. Pessoas que se diziam salvas e não eram, estavam ali naquele meio para enganar, capa. O Senhor também fala que eles simplesmente perseveravam, eram perseverantes, suportavam provas por causa do nome dele. E mesmo assim, eles não esmoreciam. O Senhor conhecia a luta deles, o labor. E o interessante é que vai mais além, né? O Senhor fala que a liderança estava sendo contaminada por pessoas que eram enviadas para se dizerem apóstolos e que não eram. E o Senhor sabe quem é apóstolo e quem não é. O Senhor sabe quem é líder e quem não é. O Senhor sabe quem é chamado e quem não é. Porque tem aqueles que são chamados e tem aqueles que não são chamados para aquele cargo e para aquela função e acham que são chamados. E esses, quando entra no coração deles aquela vontade de ser aquilo que não é, é aonde o adversário entra, é aonde ele acha brecha. Por isso que a Bíblia diz que existem os ministros de Satanás, algo muito sério. Ministros do diabo dentro das igrejas, sentado nos ministérios, aonde o pastor, líder daquela igreja, não tem a visão espiritual necessária para identificar e para colocar para fora e não ter deixado nem ter entrado. Eu lembro uma ocasião que nós estávamos ajudando uma igreja aqui no Rio de Janeiro, em Rio das Pedras, e que saímos daqui, íamos ajudar aquela igreja, e o pastor muito amoroso, pastor que eu tenho muita saudade, pastor Francisco,
ele recebeu a visita de um outro pastor que estava sem igreja, e ele falou: vem para cá, vem nos ajudar. E o pastor foi. E ele abriu o coração para um diácono que também estava procurando igreja, um lugar para congregar. Abriu o coração, abraçou, recebeu-os com carinho, com amor, e eles foram ajudar a igreja do pastor Francisco. Era uma igreja pequenininha, uma igreja pequena, mas cheia do poder de Deus. E ele, na sua simplicidade, a Bíblia manda nós sermos simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ele não foi prudente, ele foi simples como a pomba. Deixou eles ficarem nos cultos, entraram na igreja, foram apresentados. E aqueles irmãos, eles foram ganhando espaço dentro da igreja, foram ganhando confiança com os irmãos. Chegou um determinado momento, irmãos, que foi percebido que eles estavam causando uma divisão e que eles queriam tomar a liderança da igreja. E aí nós entramos em oração e um determinado grupo de irmãos que percebeu isso, começou a orar, colocar na mão do Senhor o que estava acontecendo. Começamos a clamar, e aí eu falei com Deus algo muito importante naquela época, falei algo muito tremendo com Deus, e aí ficamos esperando o resultado para que o Senhor não deixasse aquele homem que foi enviado, bem recebido, recebido com carinho, recebido com amor, mas foi enviado pelo adversário da nossa alma, deu lugar para tomar aquela igreja e tomar a liderança daquele pastor, daquele que foi chamado para ser pastor daquela igreja. Começamos a orar porque vimos algo que estava acontecendo muito difícil, muito ruim, ficamos preocupados e colocamos na mão do Senhor. E, irmãos, uma bela manhã, aquele homem, aquele presbítero, ele foi para a escola dominical, participou da escola dominical, foi para casa, almoçou, descansou um pouco, e quando foi mais tarde, na parte da tarde, antes de ir para o culto, ele virou para a esposa dele e falou assim: prepara um café para mim que eu quero tomar um cafezinho. Ele estava sentado na poltrona e a mulher dele foi para a cozinha para preparar o café. Quando a mulher dele voltou para dar o café para ele, aquele homem estava morto. Aquele homem havia morrido. Ou seja, aquele que iria fazer uma rebelião, aquele que estava sendo usado para dividir a obra, para dar lugar ao adversário, dando lugar já ao adversário, o Senhor havia descido a espada nele. E talvez você fale assim: que é isso? A Bíblia diz que Deus, ele mata e ele faz viver. A Bíblia diz que ele criou a luz e ele criou as trevas. E às vezes nós temos uma tendência de olharmos só que não, Deus é bonzinho, Deus é amor, mas a Bíblia também diz que ele é fogo consumidor. E uma das coisas mais terríveis, Alabandu Yoseb Nabi Naragaio, é quando a gente se mete com relação à obra dele, ao querer dele, ao direcionamento dele, aquilo que ele quer fazer na obra. Quem ele levanta, quem ele prepara, quem ele instrui, quem ele dá graça, porque você não sabe o tempo que Deus levou para trazer aquela pessoa para a sua presença dentro de um plano de salvação e de obra. E Deus, ele não perde. Ponha isso na sua cabeça hoje. Deus, ele não perde. Não perde. Então aquele homem morreu naquela hora. E o plano do diabo naquele momento foi desfeito. Então, voltando para a palavra, o Senhor, ele traz elogios para aquela igreja. Elogios importantíssimos, elogios de peso. Mas, quando chega no versículo 4, o Senhor fala algo que impactou muita gente hoje. Tenho, porém, contra ti. E aí eu fico imaginando
depois de tantos anos fazendo a obra, depois de tanto tempo liderando igrejas, liderando departamentos, pensando que nós estamos agradando a Deus, e na realidade o Senhor, parado de frente para nós, sentado no seu calaço, Yohebidai, Sarabia, Naragai, no seu trono, sentindo a presença do poderoso. Ele olha para nós e fala: fulano, você fez isso, você fez aquilo, nesse dia você fez isso, aqui você fez essa obra, aqui você fez isso, fez aquilo. E aí nós olhamos para o Senhor e é verdade, Senhor, nós fizemos isso mesmo. Aqui você se esforçou, aqui você foi para o monte, aqui você buscou, aqui você fugiu da aparência do mal, aqui você deu lugar ao meu espírito, direcionamento do meu espírito, almas foram salvas, foram libertas, foram curadas, foram transformadas. Mas aí o Senhor olha para nós e de repente, com aquele olhar como chama de fogo, aonde purifica tudo e nada passa desapercebido, e de repente Ele chega para nós e fala: tenho, porém, contra ti. E aí, irmãos, é duro. É duro ouvir isso do Senhor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E aí passa um filme na nossa cabeça, quando nós aceitamos a Jesus. O zelo que nós tínhamos, o cuidado que nós tínhamos, a simplicidade que nós tínhamos. Entrávamos na igreja com o coração aberto. Não olhávamos para defeitos, não olhávamos para A, para B, para C, mas entrávamos com o coração aberto para adorar, entrávamos com o coração aberto para glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, com o coração voltado para a gratidão pela salvação que havia chegado na nossa vida. E aí, irmãos, eu tenho certeza que dentro de nós, na nossa alma, lá no fundo, lá no íntimo, faremos uma reflexão. Como que nós andávamos, o que nós fazíamos. E até hoje eu estava conversando com uma irmã pelo WhatsApp e ela falava comigo como eu queria voltar a ser o que eu era no início. E aí é onde está o esforço. É aí aonde o Senhor vai ver até que ponto você coloca Ele como primazia. É aí onde o Senhor vai ver até que ponto Ele é importante na tua vida e na minha vida. Porque é claro que hoje está muito mais difícil do que naquela época. É claro que hoje, se nós pararmos para analisar, nós vamos ver que o mundo espiritual está sofrendo uma transformação. E que a transformação desse mundo espiritual está trazendo um peso para a terra, para aquilo que há de vir, para aquilo que virá. Porque descerá o julgamento de Deus, descerá o juízo de Deus, descerá o conserto de Deus. E nós estamos sendo preparados, a terra está sendo preparada para isso. E nós, igreja, nós salvos, nós que nos esforçamos, nós que a cada dia estamos fazendo uma reflexão da nossa vida, passando o raio-x do Senhor na nossa vida, abrindo a palavra, examinando a palavra para que ela nos limpe, para que ela fale conosco, porque a palavra nos liberta, a palavra salva, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra nos dá vida, a palavra traz fé, a palavra traz amor. Porque o maior exemplo de amor foi o Senhor ter morrido na cruz do Calvário. Deus tem enviado seu Filho, seu primogênito, para morrer no meu lugar e no seu lugar. E aí o Senhor fala: tenho, porém, contra ti, que deixaste, abandonaste o teu primeiro amor. E aí ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Traz uma exortação. Lembra aonde você caiu. Lembra onde você parou. Lembra onde te derrubaram. Lembra o laço que você entrou. Lembra a palavra que entrou no teu coração. E essa palavra te trouxe um desânimo. Essa palavra te feriu.
Abacebe Naragai, Abadaya Sandarabi Naragai. Lembra de onde você caiu. Arrependa-se, porque o arrependimento é a porta de salvação. Sem arrependimento não tem salvação, não existe salvação. Se você quer entrar para a porta de salvação no Senhor Jesus, essa porta chama-se arrependimento. Sem essa porta, nós não conseguimos ser salvos. Tem que haver um arrependimento. E aí ele fala, volta à prática das primeiras obras. O Senhor falou isso comigo há um tempo atrás e falou repetidamente. Eu falei, Senhor, é verdade, porque parece que nós ligamos o automático com o tempo de caminhada e aí vamos fazendo aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Nós não fazemos mais com o mesmo zelo, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo empenho. A nossa santificação, a nossa separação já não é mais a mesma. Já começamos a dar lugar à carne, e aí começamos a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, não agrada ao Espírito Santo, porque às vezes os mínimos detalhes, mínimas coisas na nossa vida desagradam ao Senhor, desagradam ao Espírito Santo, entristecem o Espírito Santo. E Paulo fala, não entristeceis o Espírito Santo, do qual está selado para o dia da salvação, da redenção. Porque nós vamos entristecendo e ele vai se afastando e nós não percebemos. E chega uma hora que nós pensamos que estamos com o Espírito Santo e não estamos. Quantos na igreja hoje que pensam que estão com o Espírito Santo, com aquela unção, com a mesma graça, e não estão? Você olha para eles vestido como crente, roupa de crente, Bíblia embaixo do braço, mas quando você olha, cadê o brilho? Não tem mais. Cadê a unção? Foi embora. E ele não se deu conta. Então é uma preocupação para os nossos dias. Nós temos que criar novamente uma dependência, uma submissão ao Espírito Santo, para que ele nos dirija. Porque os dias são maus, os dias são difíceis. E se nós não fizermos isso, nós não vamos aguentar e não vamos suportar. O próprio Senhor Jesus falou que nós iríamos enfrentar dias tão difíceis, dias de falta de fé, esfriamento, apostasia, que se aqueles dias não fossem abreviados, até aqueles que haviam sido escolhidos seriam enganados. Fique com essa palavra no dia de hoje e eu vou terminar essa mensagem com a afirmação do Senhor. Tenho, porém, contra ti. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Naufragar, abandona este mundo de horror. A maré te levará, o teu barco quebrará. Oh, aceita a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez esse proceloso mar, hoje sem tardar, um castigo eternal morte tão fatal, foge logo pecador com rapidez. Tens faróis a clarear e perigos a marcar, abandona este mundo de horror. Já na barra mais além, o teu barco se sustém, oh, aceita a Jesus o Salvador. Abandona já proceloso mar, hoje sem tardar, um castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo pecador com rapidez. Diz que vozes
sem cessar, não se cansam de chamar. Abandona este mundo de horror. Ó amigo, ouve já, essa voz te salvará. Ó, aceita a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Não escutas a Jesus que te chama para a luz. Abandona este mundo de horror. Se persistes em vagar, não te poderás salvar. Oh, aceita a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar, do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Poderoso Deus e eterno Pai, meu Senhor, na Tua presença, nos encontramos, Senhor, e não podemos sair dela jamais. Ó Deus, Tu trouxeste ao meu coração no dia de hoje uma mensagem com uma palavra muito forte. Tenho, porém, contra Ti. Senhor, que nós possamos fazer uma reflexão da nossa vida. Que nós possamos, no dia de hoje, parar, examinar a nós mesmos aquilo que nós estamos fazendo diante de Ti, Senhor. Não diante dos homens, porque tem muita gente que parece que está trabalhando para o homem e na realidade estamos fazendo para Ti. O Senhor nos trouxe para a Sua presença, o Senhor nos comprou. Tua palavra diz que nós estávamos em trevas, em pecado, éramos inimigos do Senhor e agora o Senhor nos trouxe, nos lavou, nos purificou, nos batizou com o Espírito Santo e com fogo, nos encheu de poder, de graça, de unção, para que a gente possa ir e dar fruto e o nosso fruto permaneça, porque a Tua palavra diz que não foi nós que Te escolhemos, Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Começamos de uma maneira a nossa caminhada e no meio dessa caminhada, com todas as questões, os problemas, as perseguições, as lutas, as dificuldades, os embaraços, escolhas erradas, que muitas das vezes nós fazemos sem o direcionamento do Teu Espírito Santo, que traz uma frustração para a nossa vida, que traz um peso, meu Senhor, para a nossa vida. Isso daí tudo nos desanima e aí não praticamos mais as primeiras obras. E aí colocamos a culpa em A, em B e C, na igreja, no pastor, e a culpa está em nós mesmos. Senhor, que nós possamos no dia de hoje refletir dentro dessa palavra, voltar às primeiras obras, voltar a Te colocar como primazia, buscar a Tua vontade, o Teu querer e fazer uma pergunta ao Espírito Santo: o que o Senhor quer que eu faça, para onde o Senhor quer que eu vá, como o Senhor quer que eu ande, o que o Senhor quer que eu fale, que eu escute. Porque nós precisamos, meu Senhor, nesses últimos dias, de homens e mulheres que façam uma diferença, direcionados pelo Senhor. Há muita religiosidade no nosso meio. Há muita falta de direcionamento no nosso meio. Há muita igreja no nosso meio, mas igrejas direcionadas pelo homem. Igrejas que já têm o seu script tudo pronto, como um filme. Que já sabe como vai ser o início, o meio e o fim, mas com o Senhor não é assim. Senhor, aviva na nossa vida o Teu Espírito Santo, Senhor. Aviva o Teu Espírito Santo no nosso meio. Aviva a Tua obra, o Teu Espírito Santo, Senhor, que é o que nós temos de mais importante na nossa vida, que nós possamos refletir,
Aquilo que ficou para trás, o que se passou, o que nós erramos, não tem mais como consertar. Mas nós podemos recomeçar de hoje, podemos recomeçar de agora. Senhor, nos ajuda, nos segura pelas nossas mãos e nos ajuda, Senhor. Senhor, tem que haver um avivamento na tua casa, tem que haver um avivamento na tua obra, tem que haver, Senhor, um avivamento na nossa vida, para que, meu Senhor, teu poder, tua graça, tua unção seja manifesto novamente, para que cadeias, Pai, sejam rompidas, barreiras caiam por terra, cadeados sejam despedaçados, para que, meu Senhor, as pessoas possam enxergar mais uma vez em nós que tem um homem diferente, uma mulher diferente, porque carrega o brilho, a unção do teu Espírito Santo. A santidade, a santificação convém à tua casa e convém a nós, Senhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda no dia de hoje, para que a gente possa conversar com o Senhor, expor ao Senhor aquilo que nós deixamos de fazer da maneira que nós fazíamos antes. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada ouvinte, cada pessoa que vai ouvir essa palavra. Eu não sei aonde ela vai chegar, mas eu sei de uma coisa, Pai. Para o Senhor não tem limite. Então que no dia de hoje, nesse dia que se chama agora, que essa pessoa está ouvindo essa palavra, a oração, o hino, Senhor, que nasça no coração dela novamente, que a chama volte a arder para voltar ao primeiro amor, para buscar, para jejuar, falar com o Senhor pela madrugada, ler a palavra, se santificar, ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.